chovendo aí? Nossa, mas não para de chover, né, gente? Aliás, a gente tava comendo ali pelo centro. Ela tá combinando com a minha roupa. E todo mundo gastando dinheiro com sombrinha, Solange. Se você quer ganhar dinheiro hoje, vende sombrinha na De rua. R$10 tá por 20, eu tô fazendo a minha por 12. A minha eu empresto, mas tem que devolver até eu sair aqui da Band, tá? Eu tô gostando de tá chovendo. Porque aí não vai aumentar a conta de luz. Será que não vai aumentar a conta de luz? Até parece. Aumenta porque não tem água, aumenta porque tá chovendo muito. Sempre uma desculpa pra mim. É sempre uma desculpa. Bom, fica aqui com a gente. Hoje é segunda-feira. Dia de saúde, juntinho com a Santa Casa de São José dos Campos. Estou olhando aqui, já tem várias perguntas aqui, várias pessoas participando com o assunto de hoje. Mas você sabe que antes de começar o nosso programa, sempre tem aquela mensagem para a gente alimentar um pouquinho a nossa alma e também alimentar o nosso coração. Então se apega um pouquinho nisso, se apega nesses toques que a gente dá para você no dia a dia, para poder alimentar um pouquinho tudo que está aqui dentro da gente. Muitas vezes a gente acha, né, que nada dá certo na vida, que nunca nada dá certo na sua vida. Às vezes pode ser que você esteja enxergando alguma coisa que só você vê. Mas presta atenção no seguinte: quando você não puder fazer nada, não faça nada, de jeito nenhum. Quando não tiver mais nada que ser feito, não faça nada. Hoje você pode não enxergar uma saída, mas entrega na mão de Deus que daqui a pouquinho você vai enxergar. Esse é o nosso toque de hoje. Luquinha, o que tem no programa? Sol, presos fazem festa com cocaína em presídio de Goiânia e 2 homens fogem após atropelarem e matarem um idoso em São Paulo. Hoje é dia de cuidar da sua saúde, mas para isso participe. Eu não sabia. Então olha que interessante você pensar também que além de saber de notícias e conversar com a gente, você pode sim então participar dos nossos sorteios. Tem esse kit tão bacana, uma cesta recheada de produtos da Mega Vale Cosméticos, fácil demais para você participar, curtiu, compartilhou. Tem produto para o seu cabelo, tem produto também para suas unhas e maquiagem, então para você ficar linda. Corre lá então, curtiu, compartilhou, você concorre. Já no nosso Instagram tem um kit da Santa Casa de São José dos Campos para você concorrer também. Curtiu, compartilhou lá também no nosso Instagram, você participa marcando 2 pessoas. Bora conversar e aprender bastante? Hoje é dia de Papo de Sexta. Sabe quando dói demais aqui, ó, nos seus ouvidos? Zumbido, coceira, né? Será que pode ser algo mais sério, Luquinha? A gente não tá falando de dor de ouvido, não, de tanto falarem de você, ou de tanto falarem no seu ouvido. Não. É porque a gente, às vezes, abusa tanto nesse calor, entra e sai da piscina, nada e não nada, e não seca. A criança, então, Solange, sofre. Exatamente. Como é que a gente percebe os sinais, por exemplo, da dor de ouvido, a inflamação no ouvido, que pode ser uma otite. Quem está aqui com a gente hoje é otorrinolaringologista. Olha que nome complicado. Otorrino, da Santa Casa de São José dos Campos. Ela é uma querida nossa, a doutora Beatriz Luqueta. Doutora Beatriz. Ei, doutora, chega junto. Aqui com a gente. Vamos conversar. Vamos lá. Vamos resolver essa dor de ouvido. Você me novo, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Obrigada pelo convite. Obrigado você. Né? Não, e judia a dor de ouvido, né, Solange? Judia demais a dor de ouvido, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai colocar uma matéria. A gente está com um probleminha de áudio aqui no estúdio, então a gente não vai conseguir fazer com que a doutora escute essa matéria, mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma matéria para você, mostrando que nessa época de verão aumentam muito os casos de otite. Por que será que isso acontece, doutora? Por que no verão a dor de ouvido aumenta muito? Então, no verão, a gente tem muito essa questão de entrar na piscina, do calor. Então, essa umidade, a gente pode ter contato com uma bactéria que chama Pseudomonas e acaba dando uma inflamação na orelha externa. Então, acaba sendo mais frequente esses casos de otite externa, né? Externa. Pode dar muita coceira, pode dar dor. Eventualmente, alguns pacientes podem até ter secreção, pode falar que está vazando o ouvido. Então, é bacana dar uma passadinha no consultório quando isso acontecer para a gente ver o que tem. Né? Ô, Luquinha, quando você sai da água do mar ou da piscina, eu esqueço, assim, Solange. Aí eu esqueço, aí eu fico assim, meu Deus, depois que o negócio já tá lá dentro que eu lembro, né? Mas é complicado. Mandar um beijo pra Roseli de Ord e também pro nosso querido amigo Lu, cabeleireiro de Solange Moraes. Ah, Luciano, ele tá fez meu cabelinho hoje. Beijo, Lu. Beijo pra vocês, né? Mas o que eu tô percebendo aqui é muita mãe falando de criança, que acontece isso. A criança tem uma imunidade menor pra conseguir ou não? Na verdade é um descuido mesmo. Na verdade não é só a questão da imunidade, né? Até o conduto da criança às vezes é um pouquinho mais estreitinho.
quentinho, então acaba ficando preso um pouquinho mais de água, eventualmente tem uma cerinha ali também para ajudar e acaba dando mais otite. Entendi. Ok, então. Bom, agora sim a gente vai ver uma matéria que saiu na Band News, viu, Luquinha, mostrando justamente esse aumento dos casos de otite nessa época de calor. Vamos conferir. Mesmo com muito calor, em um dia de sol forte, Fabiano não pode mais mergulhar no mar ou na piscina. Desde os 4 anos, ele sofre com repetidas infecções no ouvido e já perdeu parte da audição. Muita dor, principalmente quando eu tentava deitar por esse lado. Aí doía mais ainda. Aí eu tinha que ficar virando para o outro lado. Após anos de tratamentos equivocados, a mãe finalmente descobriu o que causava tantas otites. Ele passou em um determinado médico e o médico disse que a questão de molhar o ouvido agravou mais o problema dele. No verão, a combinação de sol, calor e água aumenta os casos de otite. A mais frequente é a externa, uma infecção localizada na região antes do tímpano. A pele dentro do ouvido é muito sensível. Quando nós nadamos e a água fica parada no canal auditivo, acaba favorecendo o aparecimento de bactérias. E veja só que curioso, limpar a orelha com uma haste flexível pode piorar a situação. Eu posso estar empurrando a cera até próximo do tímpano, que dá um desconforto, e além disso eu posso estar machucando a pele. Se entra água, o meio ele se torna quente, úmido, isso muda o pH da pele, facilita a proliferação de bactéria e aí sim, de uma inflamação pela lesão da pele, eu posso ter os quadros de infecção. Não é indicada a aplicação de óleos, álcool, seringas com água morna ou qualquer objeto na tentativa de limpar o ouvido ou retirar a água que fica presa nele. Os sintomas mais comuns são dor, sensação de ouvido tapado, coceira e secreção leve. Só neste hospital de São Paulo, mês de janeiro registra 5 vezes mais atendimentos por otite que em outros períodos do ano. A doença atinge adultos e crianças. Felipe já teve 2 vezes. Porque ele não aguenta de dor, daí tem que ir pingando o remédio e no banho nós temos que colocar o algodãozinho que a médica orientou sempre. Quando não tratada, a otite pode evoluir e causar a perda auditiva temporária ou até permanente. O tratamento depende da indicação médica e pode envolver antibióticos, anti-inflamatório e analgésicos. Mas em alguns casos é necessária a lavagem, que só deve ser feita por um profissional. Pois é, vocês viram aí o perigo que pode ser otite. De repente você sai do mar, dá uma chacoalhadinha, tá tudo assim, tudo certo, não tá tudo certo. Qual é a orientação, doutora, quando a gente sai do mar, do banho, da piscina? Sabe que eu perguntei para a doutora lá fora se a gente pode passar o secador? Pode sim. Sabia? Na verdade, só tem que tomar um pouquinho de cuidado para não colocar muito próximo, porque a pele do ouvido é muito sensível, muito fininha. Então, coloca bem distante assim, ó, e seca. Nunca numa temperatura muito quente, mas pode sim. O ideal é colocar uma toalha, às vezes você pode vestir o dedo indicador com a toalha, deitar a cabeça até remover todo o excesso de água, tá? Perfeito. Então tá, então dicas aí pra gente secar direitinho o ouvido, viu, Luquinha? Pois é, e será que se você não cuida, qual que é o maior risco que você pode ter com a sua audição? Será que você pode perder a audição por não cuidar de maneira certa e não tirar essa aguinha? A doutora já explica pra gente. Mas agora bora conversar com a Dani Lopes, a Solange Moraes e as notícias da redação. Coisas do sistema carcerário deste país chamado Brasil. Presos aparecem em um vídeo fazendo uma festa regada a cocaína e bebidas dentro do complexo de Aparecida de Goiânia. Nós vamos aos detalhes com ela, nossa linda repórter Daniela Lopes. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Olha, essa festança da cocaína foi justamente na unidade onde ocorreram 2 rebeliões em menos de uma semana. A diretora da penitenciária foi afastada do cargo. Nas imagens é possível ver os presos usando cocaína e comemorando o aniversário do líder de uma facção. A polícia vai investigar se houve participação de servidores. E até que os fatos sejam esclarecidos, a diretora Edileide Rodrigues ficará afastada das funções. A colônia agroindustrial pertence ao complexo prisional de Aparecida de Goiânia e abriga detentos que estão no regime semiaberto. No primeiro dia do ano, 9 presos foram mortos durante uma rebelião motivada por uma briga entre facções.
No dia seguinte, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou a realização de uma inspeção urgente na unidade. Na noite de quinta-feira, os detentos fizeram um novo motim, que terminou sem feridos. Já no Centro de Inserção Social de Lusiânia, a 60 quilômetros de Brasília, 10 presos fugiram neste sábado, depois que um deles estourou os cadeados de uma cela. Tá explicado por que tanta bagunça dentro dos presídios aí. Agora, como que entra essa droga, que são elas, né? A gente tem até uma ideia, mas vamos lá. Dani, virando a página, 2 homens atropelaram e mataram um idoso em São Paulo. E eles fugiram depois do acidente, né, Dani? Fugiram, viu, Solange? Mas eles se deram mal, viu? Acabaram sendo presos porque imagens de câmeras de segurança flagraram tudo. Repare que o idoso de 88 anos caminha por esta rua em São Bernardo do Campo enquanto o caminhão dá marcha ré. O motorista não percebe a presença do senhor, que cai. O veículo acaba passando por cima dele. O motorista e o ajudante descem do caminhão e só aí constatam o que de fato aconteceu. O idoso foi socorrido em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os 2 homens que estavam no caminhão fugiram sem prestar socorro, mas foram localizados depois e presos pela polícia. Vamos rezar para que não aconteça o seguinte, né, Luquinha? São ouvidos pela polícia e soltos, entram pela porta da frente e saem pela porta da frente. Agora, é muito sério, a gente percebe que não foi por querer que eles atropelaram, né? Mas é muito sério você deixar a vítima, não pode fazer isso, entendeu? Não pode, ficou um alerta para você, Deus me livre e guarde de acontecer com alguém que está assistindo a gente, mas é muito sério. Socorra a pessoa, entendeu? Mostre aí, de repente, que você foi uma pessoa solista, liga para a polícia, liga para a ambulância, liga para o que for, mas não deixe a pessoa que foi acidentada sozinha, tá? Mesmo também se você for, de repente, aí, uma pessoa que assistiu aí todo esse problema, um acidente, preste socorro para a pessoa. Bom, muita chuva, deixa as estradas em atenção de alerta. A gente conversa agora com a Dani sobre a Tamoios. Dani, algum movimento diferente, algo a mais ou não? Tudo tranquilo apesar da chuva? Lucas, assim, o tempo tá chuvoso, né? Então tem neblina e tem um pouquinho de garoa também em toda a rodovia, no trecho de serra. Tem neblina e garoa aí, o tempo chuvoso e preocupante, com a visibilidade prejudicada do quilômetro 60 até o 73. Em relação ao movimento, o trânsito está intenso, está um pouquinho lento no sentido São José dos Campos, em toda a rodovia. No sentido litoral, tudo livre para o motorista. Então aí é só redobrar a atenção por conta do tempo e da visibilidade. Já na rodovia Presidente Dutra e nas demais rodovias que cortam aqui a nossa região, o tráfego está tranquilo agora, Lucas. Obrigado, viu, Dani? Uma boa tarde aí para você de trabalho também. E será que a chuva vai dar uma trégua ou não? É o que a gente confere agora na previsão do tempo. Eu já te adianto que hoje continua esse tempo instável, viu? Então a máxima em Campos do Jordão é de 22 graus, previsão de chuva agora para tarde, o mesmo aqui em Queluz, máxima de 26, 27 a máxima em Pinda e também em São José dos Campos. Agora no litoral, tempo também mais fechado, com chuva tanto em Ubatuba, máxima de 30, quanto em Ilhabela, máxima de 29 graus. Destacar aqui a cidade de Taubaté, máxima de 27 graus, semana inteira, viu, Solange? Só vai aparecer mais nos próximos dias, mas com previsão de tempo instável todos os dias, pelo menos até sexta-feira, com máxima de 28 graus. E a Receita Federal abriu hoje consultas ao lote residual do imposto de renda e a gente já comenta com vocês de onde que vem esse dinheirinho, tá? No próximo bloco, mas também tem dicas do Dr. Sorriso. Você que está pensando em iniciar um tratamento ortodôntico, daqui a pouquinho no programa Falando Nisso, vou fazer um alerta sobre os cuidados que você deve ter na escolha e durante o tratamento ortodôntico.